com os artesãos e artesãs. Eu vou fazer minha autodescrição, tá? Porque a gente está com intérprete de Libras e a gente pede a todo mundo que for falar que faça essa autodescrição, para as pessoas poderem ter essa acessibilidade, né? As pessoas que precisam dessa linguagem de Libras. Então, eu sou branco, grisalho, uso óculos, estou com a camisa azul estampada, atrás de mim tem um quadro colorido e outro monocromático, e estou aqui na sala do gabinete da secretária Marilande. Eu vou iniciar a reunião a gente vai se apresentar, tá certo? A gente pede aos artesãos e às artesãs que digam o nome, de onde eles são, qual a tipologia que trabalha no artesanato, e quem tiver participado da Lei Aldir Blanc também, por favor, diga, né? E isso a gente vai fazer em 3 minutos, tá certo? Dá para todo mundo falar. Depois a gente vai ter uma exposição sobre a Lei Paulo Gustavo e depois a gente vai abrir para perguntas, para questionamentos, tá? Para essas intervenções mais de informações, depois dessa exposição sobre a lei que a secretária Marilande vai fazer, tá certo? Então, agora a gente vai começar com a apresentação, tá certo? E, cada um diz seu nome, de onde qual a tipologia do artesanato que trabalha, e se por acaso teve algum projeto aprovado na Lei Aldir Blanc. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Eu acho que muitos de vocês sabem que eu era cedido a setas e trabalhava no ProArte, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nós estamos também com a presença de Graça Leal, que é a coordenadora do ProArte, aqui com a gente, que está participando dessa live, desse diálogo. Depois nós vamos ouvir Graça também, mas eu gostaria que todos e todas que estão presentes fizessem essa apresentação, essa rodada de apresentação, né? Rapidamente, para a gente poder ouvir todo mundo, tá ok? Então, obrigado a todos e a todas por estarem presentes. Eu agradeço aqui em nome da Fundação José Augusto, da secretária Marilande, e vamos dar início à nossa live com essa apresentação. Quem quer começar? Sou o Dom Jean Franck. Minha autodescrição, eu sou uma pessoa branca. O meu avatar aparece com vestes vermelhas e uma cruz peitoral. Sou artesão. Coordeno a ACAI, a Associação de Cultura e Arte de Extremóis, onde desenvolvemos várias tipologias. A minha em especial é crochê e produtos em couro ecológico. Tanto a ACAI quanto eu, como artesão individual, fomos contemplados na Lei Aldir Blanc e esperamos que esse momento seja muito precioso para todos aqui os participantes e possamos sair com orientações e com um conteúdo bastante proveitoso para usarmos em nosso processo durante os editais. Uma ótima tarde a todos. E boa tarde também, mas eu vou deixar vocês se apresentarem e continuar nessa condução aí. Joselito, você vai, e quem vai se apresentando, e ao final eu vou aqui, já estou anotando, e bom ver vocês, Mari falando. Ok. Então, a secretária Mari já está com a gente vai continuar a apresentação. Vamos. Rosário. Boa tarde a todos, prazer revê-los. Eu sou Rosário. Eu faço várias habilidades na área do artesanato, né? Crochê, vagonite e o doces da Rosário. Então, eu moro em Caicó, participo da Casa do Artesã, que hoje é onde eu tenho um espaço, né, para colocar não só a parte de doce, mas também dos artesanatos qual eu produzo. E tive a oportunidade, né, e a graça de participar da Lei Aldir Blanc também, consegui
com os doces da Rosário, né? Foi o segundo prêmio que eu consegui com os doces. Então, foi muito gratificante. E espero que esse novo projeto, essa nova lei, possa dar mais oportunidades para que a gente possa cada vez mais poder divulgar e acreditar nas nossas capacidades como artesãos do Seridó. Ok, Rosário, obrigado. Agora nós vamos ouvir Rosário, Márcia inclusive, Márcia terminei Maria. desse doce de leite que eu trouxe daí também, o doce de leite dela, que foi da reunião aí, que eu comprei aí, estava muito bom. É uma delícia, né, Mari? Vamos ouvir agora Márcia Maria, que é presidente da Confederação Brasileira de Artesãos e Artesãs. Márcia, pode fazer sua apresentação, querida. Boa tarde a todos, né? A todos os artesãos que estão aí, o pessoal. Tem muitas. Eu estou aqui em João Pessoa, abri o link, a reunião, mas quero dizer que tem muita gente aí do artesanato, enquanto federação, enquanto associação e cooperativa, para fazer acontecer essa reunião que nos dá assim um poder de barganha para que a gente, o próprio artesão e o artesanato do Rio Grande do Norte seja beneficiado, né? Já que a gente precisa que toda essa cadeia, né, ela possa estar beneficiada e que possa realmente a lei Paulo Gustavo, como a Audiblan não beneficiou pouquíssimos, pelo menos venha, através do município, venha realmente beneficiar todo o pessoal, assim, certo? Então, assim, eu estou entrando, infelizmente eu não vou poder participar dessa reunião, mas tem muita gente que está representando a gente aqui, enquanto federação está tudo aí, tá certo? Então, eu espero que seja uma boa reunião, bem proveitosa, e que a gente possa ser beneficiado somente o que a gente precisa. Obrigada. Obrigado, Márcia. Lembrando só o pessoal que for falar de fazer sempre a autodescrição, tá? Se autodescrever. Eu coloquei, estava aí a pontuar isso, inclusive se quem passou, se puder voltar pelo menos para fazer a autodescrição, lembrar de novo, olha, meu nome é tal, e se autodescrever, pelo menos fica acessível para as pessoas cegas fazerem uma visão nossa, e daqui a pouco eu vou fazer a minha, eu, Marilande, secretária, falando. Quem passou aí poderia voltar rapidinho só para se autodescrever? E quando a gente se autodescreve é assim, a gente descreve como a gente é, o que pode ser visto, aqui o nosso rosto, no caso, o que a gente está vestindo e o ambiente que a gente está. É como a gente é, o que veste e o ambiente. É assim que as pessoas cegas vão fazendo uma imagem visual dessa voz que eles escutam. Então, vamos de trás para frente, começando aqui pela Márcia, que já abriu aqui a câmera, aí vai Rosário e vai voltando assim a fila, se possível, só para isso, por favor. Tá fechado o áudio, Márcia. Bom, eu sou Márcia, né? Márcia Oliveira, eu sou parda, tenho os cabelos grisalhos, né? Tenho que me habituar, né, com os cabelos grisalhos devido à idade, mas assim, a única coisa que eu tenho a dizer, estou dentro de um carro, viajando para Natal, e aí, o que é que eu tenho a dizer? Eu nem sei o que é dizer mesmo. Óculos escuros. Óculos escuro, estou com uma blusa estampada, tá? Então, assim... É isso, é mais para ter essa memória visual. Perfeito. Tá ok, tá, tchau. Obrigada. Rosário. Pronto, eu sou branca, tenho cabelo liso, estou de blusa vermelha e estou na minha casa, né, produzindo para a festa, nesse momento e assistindo essa bela reunião. Um olho no peixe, outro no gato. Aí, Dom Jean, e vai voltando, que eu não sei se vai voltando mais. Dom Jean se autodescreveu no início. Eu vou passar para você, Maria, a condução, tá, da reunião? É melhor. O pessoal está se apresentando ainda também, então, por favor, Cartes é a que está com a mãozinha levantada agora, e o ideal
As próximas já, depois a Edilza. Pode ir, Carlos. Lembra só de autodescrever e dizer de onde vocês estão e a expressão de vocês no artesanato. Tem todo um trio aí. Então, boa tarde, Fabiana, coordena a Casa do Artesão Seridó. Estou aqui com 2 membros da equipe aqui da casa, a Elizabeth, vão se apresentar também. Eu sou parda, tenho um cabelo castanho, cacheado, um pouquinho, não é muito comprido nos ombros, sou de blusa verde, e estou aqui no escritório da Casa do Artesão Seridó. Eu sou Ícaro, sou auxiliar O Ícaro ficou travando para vocês? pelo Elizabeth. Olá, boa tarde. Eu sou Elizabeth, também sou auxiliar administrativo da Casa do Artesão. Eu estou na sala da administração aqui na casa. Sou mulher parda, cabelo liso, estou de blusa listrada, preta e branca. Obrigada. Quem não se apresentou ainda. E a Olá, boa tarde. falando aí travou quando foi para continuando, mas deu para escutar você inteiro, Fabiana. Aí eu acho que quem abriu a voz agora foi o Alan. Isso, positivo. Olá, boa tarde a todos, a todas. Eu me chamo Allan Kardec, a minha arte é jarros ecológicos, feito com cabo de fibra óptica, que chama Cabo Ópticos. Faço parte agora recente da Associação Cremóis Acai, com Dom Jean. E é isso, eu estou todo de camisa azul, com detalhe, obrigado meu Deus, de boné, barba, rosto fino e parda. E aqui atrás de mim tem os jarros e as plantas, isso que eu faço, confecciono. Isso mesmo, obrigada. Alan, você é de onde? Qual município? Eu moro em Natal, faço parte da ACAI, da Associação dos Tremóis. Certo. Com Jean. Beleza, obrigada. Raimunda. Raimunda, se não deu agora, eu vou chamar aqui a Salmira, que é lá de Timbaúba, está aqui com o microfone já ligado. A Raimunda está na carta, está junto com a Fabiana também. Então, oi, Salmira, tudo bem? Bom te ver. Se áudio escreve e apresenta aí a tua realidade no artesanato. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Salmira, sou artesã, bordadeira da cidade de Timbaúba dos Batistas. Atualmente estou secretária de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo, Desenvolvimento Econômico e Artesanato. Me encontro aqui na Casa do Artesão do Seridó, com a exposição da nossa coleção Território, inspirada nas figuras rupestres do ciclo pintado. A gente ousou sair da mesmice, da fauna e da flora e se inspirar nas expressões rupestres. Eu sou branca, estou vestindo blusa branca, cabelos loiros, uso óculos, enfim. Estamos aqui, quero convidar todas e todos que virem a Caicó amanhã para a abertura da FAMUSE e a visitar a casa que está linda.
com várias coleções da Coase, da Casa das Bordadeiras de Tipaúpa, do IFRN e de Geórgia. Muito obrigada. Obrigada. Imagina, a Casa da Artesão já é lindo, o trabalho que tem aí permanente já é lindo. Toda essa ação que a Fabiana faz com as mulheres e homens aí é muito incrível. E vocês só vêm somar, porque a exposição também é incrível, que eu vi lá no centro de exposição mesmo, né? Aqui no centro de convenções da gente. E é uma exposição incrível das roupas e bordados com uma temática diferenciada, que tem a ver com a nossa ancestralidade, nossa origem também, né? Maria Rita, Celito está aqui falando, né, que faltou você se apresentar também, aí se autodescrever. Vem, a gente continua aqui, tem a Edilza depois, a Ludinha. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Maria Rita, estou aqui representando a Rede Nacional de Mulheres de Axé. Nós temos várias tipologias, né, dos povos tradicionais de terreiro na produção de turbantes, colares, diversas tipologias de artesanato também e da culinária tradicional. Sou uma mulher negra de pele clara, estou usando um turbante vermelho, uso óculos, estou aqui no meu axé, estou usando um cinguê, que é uma vestimenta típica da nossa tradição, né? Porque está bastante calor, então a gente usa esse cinguê, que é amarrado assim no peitoral. Estou aqui acompanhando, porque tenho diversas artesãos entre os povos de terreiro e gostaria de participar do edital. E muitas das minhas irmãs, elas não têm tanta familiaridade, né, com seleção de projetos, e eu me dispus a acompanhar todas as reuniões, tá certo? Na Lei Aldir Blanc, nós fomos contempladas na categoria de sabores e saberes, com doce de amor, que é um prato típico das religiões de matriz africana, que são ofertadas às nossas moças, né? São ofertadas para prosperidade, para saúde, para o bem viver da saúde mental, né? Nós fomos contempladas, fizemos um vídeo maravilhoso. Esse vídeo ele já foi apresentado em outros momentos também de culinária, e nós fomos com esse prato para o Seminário Internacional de Comida dos Povos Tradicional da América, né, das Américas e do Caribe. E foi muito bom. Então, uma oportunidade que, se não fosse o edital, né, nossos saberes ficariam ilhados nos nossos grupos. Eu acho fundamental. Então, uma boa tarde a todas. A gente já se viu em outra, não foi, Maria Rita? Tu estava, acho que no de Povos de Terreiro também, estava... Eu vou estar em todas, porque Arrasou, menina. porque nós temos todas essas categorias, e a maioria das nossas, nós dos povos tradicionais e artesãos, nós nunca tivemos essas oportunidades como tivemos nos últimos anos, e o nosso povo, a gente tem que se reeducar para uma economia de fomento, que é uma coisa muito fragilizada entre nós, transformar o nosso produto realmente num produto que possa ser comercializável, mas também que tenha todo o carinho e toda a responsabilidade dos povos tradicionais, não é? E ter acesso a políticas públicas de fomento e de fortalecimento das nossas redes. Aí eu estou representando a Rede Nacional de Mulheres de Axé, porque em todos os estados nós tiramos uma representante para acompanhar, para esclarecer as dúvidas das demais. Mobilização é tudo. Arrasou. Bom que tá aqui. Estamos juntos, estamos todos, estamos juntos. Edilza, diz aí como é que tu é, e aí tua arte. Olha, eu tenho o meu cabelo curto, estou usando uma bandana vermelha, uso óculos de grau, sou parda e sou baixinha. E eu estou aqui no meio de Inhalicrim, esperando o ônibus para ir para casa, mas vou ficar assistindo. Aí sou da Copercrutá, que sou artesã, e também sou da Federação dos Artesãos do Rio Grande do Norte. E uma boa tarde para todos. E qual é o seu tipo de artesanato? Eu trabalho com costura criativa e trabalho com o junco, a fibra do junco, que é o patrimônio imaterial lá da minha comunidade, da Praia de Pirangi, o junco.
Perfeito. Arrasou. Cuidado aí com esse celular para ninguém levar ele, mulher. Você fica assistindo. Não, mas- aqui tá tranquilo. Eu vou pegar o ônibus agora eu vou para dentro do ônibus, aí dá certo. Pois tá. Obrigada. Ah. Gordinha. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde a todas as pessoas que estão aí, as que estão acompanhando. Eu não vou poder abrir a câmera, mas eu sou Lourdinha Medeiros, da cidade de Caicó. Estou representando a Associação Artesanal e Cultural Caicó, Mostra Caicó. Pessoalmente, já participei, tive projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc. Eu trabalho com teatro de calunga, e eu faço as calungas, né? Meu artesanato é em cabaça. Sou de pele clara, cabelo curto, uso óculos de grau, e estamos aqui, esperamos que a Lei Paulo Gustavo venha contemplar todas as artesãs e artesãos que batalham diariamente para mostrar o seu trabalho. Perfeito, obrigada, menina. E aí vocês devem estar fervilhando, porque Caicó está fervilhando, e vocês já estão aqui, Caicó está expondo, e a família que também está expondo lá está aqui também. Vamos fazer esse negócio valer a pena mesmo. E quem está aqui com a mão levantada ainda é a Associação Renascer. Olá, boa Acho que a gente tarde. já se viu também. Adoro o bis, não sei se é isso mesmo. Pode falar. É Francimária, da Associação Renascer. Sou negra, considero negra, cabelos ondulados. Estou usando uma blusa xadrez colorida, de brinco, argola, cabelos pretos, o rosto arredondado. E estou A gente se viu mesmo. E fala aí um pouquinho qual é o seu artesanato. Qual a tua ligação com ele? A gente trabalha com a fibra da bananeira e a palha da carnaúba. E tem também o trabalho das mulheres que trabalham com ervas medicinais. Cultura. Beleza, obrigada. Cai no carro, vamos acompanhando aqui. Margarete, por favor. Olá, boa tarde. Sou Margarete, tenho pele clara, uso óculos também, né? E eu sou presidente da Associação dos Artesãos de Santa Cruz, mais conhecida como Santá Artesanato Conceitual. Nós também já participamos do edital da Lei Aldir Blanc. Nós fomos contemplada no período mais crítico, que foi o período do Covid, e graças a essa lei nós sobrevivemos, superamos essa crise e estamos aqui até hoje. Nós trabalhamos com artesanato conceitual e ficamos na região do Trairi, na cidade da maior estátua religiosa do mundo. Me explica mais, artesanato conceitual. Quais os tipos disso? Nós trabalhamos assim com o que nós temos na região. Cacto que nós temos na região, bastante cacto, né? Nós trabalhamos o cacto em bordados, bordado rústico principalmente. Trabalhamos com rosas, abelhas, abelhinhas, porque a gente conta a história de Santa Cruz através do artesanato. E nós reaproveitamos objetos como madeira, plástico, tecido, tudo nós transformamos em arte. Inclusive, nosso local lá é todo decorado com material reciclado. Nós aproveitamos tudo que nós temos na natureza, coco seco, galhos, e tudo isso é transformado em artesanato. O nosso principal lá é o bordado rústico, e crochê, macramê, mas o que nós trabalhamos mesmo, que tem maior reconhecimento, é exatamente o ponto rústico, e a gente também, ultimamente, está desenvolvendo uma coleção de roupas
onde também vai constar esses desenhos todos através do desenho rústico, principalmente os passos da região, e o que nós temos, assim, os ícones da cidade, todos eles vão ser apresentados na nossa coleção, que está previsto para ser lançada em outubro. Arrasou. Obrigada. Obrigada. Margarete, tu se autodescreveu? Sim, eu falei, sou branca, tenho os cabelos castanhos, curtinhos. Estou anotando aqui, aí eu perco a autodescrição. Tá bom. Perfeito. Obrigada, viu? Nada. Aí na fila, Jussara e depois Ked. Jussara, tu se autodescrever e falar também qual é a sua ligação com o artesanato, como é que você se insere nisso? Já teve editado, já foi contemplado na Aldir Blanc também? Jussara? Se a Jussara não puder, aí a gente vai para a Ked. E aí depois, quando a Jussara puder, ela fala. Ked? Olá, boa tarde. Buenas tardes. Eu sou Ked Mendes, branca, uso óculos, meu cabelo está preso, ficando grisalho, castanho. Deixa eu ver mais o que. Estou no meu ateliê e tem um rosto redondo, parece uma bolacha Maria. É isso. Eu faço artesanato em fios e tecidos, faço fuxico e transformo tecidos em acessórios. Tenho um trabalho também que se chama, um empreendimento chamado Cimentos, que é um artesanato feito com saco de cimento. Faço parte de um empreendimento de economia solidária, que se chama Oficina das Artes. Atualmente eu estou residindo em Santana do Seridó, mas sou natalense, e o ateliê está lá e cá. Não sei como é que eu estou conseguindo fazer isso, mas é assim que eu vou vivendo. E é isso. Aqui em Santana do Seridó eu faço parte do Conselho de Cultura e estamos juntos aí nessa luta. Vamos embora. Que a gente fez junto uma oficina na minha primeira passagem na Fundação, 2007, 2010, foi nesse período, que a gente, em Parelhas, era uma oficina de educação ambiental. Então, o assunto, eu era responsável por trabalhar com o pessoal questões ambientais. E aí eu usava a cultura para isso, com teatro e artesanato, e Ked foi lá da oficina e a gente fez uns bancos ótimos com garrafa PET e tecido. Você foi lá ensinar, né, menina? Arrasou. Nunca esqueci isso. A gente perdeu as fotos no meio do caminho, né? Que naquela época não tinha, deve ter ficado lá na outra secretaria, as fotos desse momento. Mas toda vez que eu passo em Acari, eu lembro de que a gente parou lá para comprar bolacha, que você disse que tem que parar para comprar bolacha. Eu lembro de um bocado de coisa. Tem outras coisas, mas deixa em off. Vamos embora. Verdade, mas ficou lindo, que eram a escola, e no final acabou a escola com vários banquinhos para o pessoal sentar, feitos de PET e tecido, que eles mesmos fizeram. Então, o poder que o artesanato tem. O assunto é um, e você usa o artesanato para falar sobre esse assunto e ainda deixa uma memória afetiva, né? A memória afetiva da afeição e depois de sentar, o orgulho de sentar em algo que você mesmo criou. Então, é muito incrível o trabalho de vocês mesmo. Bacana, vamos embora. Obrigada, Ked, por essas memórias também. Vai que qualquer coisa nesses drive aí, se eu achar as fotos, aí eu mando para tu. Mande mesmo, valeu. Valeu. A Jussara estava com a mão levantada, você consegue, Jussara? Ou outra pessoa que ainda não se apresentou? Bom, acho que ninguém mais quer falar? Olá, boa tarde. Boa tarde. A pergunta está aqui registrada como G. Calaços, e a Jussara está colocando que o microfone não está funcionando, né? Então, quem és tu, G. Calaços? Gisele, eu me chamo Gisele Carla,
Sou parda, dos cabelinhos loiros, agora atualmente estão loiros, mas ficando grisalhos. Trabalho com artesanato crochê, moda feminina, só roupa. E trabalho com alguns acessórios infantis também. Sou de Natal, né? Estou aqui nos preparativos para ir para Caicó, participar da feira de Caicó. E é isso. Obrigada. A Jussara vai tentar. O pessoal pediu para sair e entrar. Vilma, só me relembra aqui de onde você é e qual a sua arte, porque quando eu peguei foi na sua audiodescrição, você estava se audiodescrevendo, mas não peguei de onde você é e sua arte, por favor. Vilma? De onde você é, por favor, e a sua arte? Tá com o microfone desligado, clica aí de novo. Não estamos te escutando, Vilma. Está desligado o microfone. Clica aí de novo no símbolozinho, na imagem do microfone, que a gente não está te escutando. Graça levantou a mão. E aí, Vilma, a gente não está te escutando. Espera aí, tá, ainda estamos sem escutar. Agora acho que vai. Agora rolou. Eu sou parda, cabelo curto, estou numa garagem, atrás de mim tem um carro, me chamo Ilma, sou artesã em pintura e crochê, pintura e tecido, e participo de vários eventos de Natal, sou de Natal. Perfeito, obrigada. Dona Graça, agora que eu não vejo faz um tempinho. Débora, olha isso daqui. Graça, olha isso aqui junto. A gente vê a Graça do lado e a Débora Lobo aqui do lado também. A gente que sobreviveu à teia. Tudo bem, querida? Vamos escutar aqui agora, por favor, Graça, se autodescreve. E aí também fala aqui, né, a sua relação com o artesanato, para a gente entender quem está nessa... É uma reunião para ela ir conduzindo as informações da Paulo Gustavo de acordo também com o público-alvo, dando as informações. Então, por favor, Graça. Acho que ela foi falar e desligou sem querer. Agora dá. Deu? Rolou. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Graça Leal, sou parda, cabelo grisalho, uso óculos e estou vestindo um vestido azul. Eu vim correndo para casa porque no Cine a gente não tinha rede suficiente para fazer essa live, então eu corri porque eu acho que ela é muito importante. Eu estou neste momento como subcoordenadora do Programa do Artesanato do Rio Grande do Norte. E é um prazer estar aqui e ver essas pessoas todas que foram mobilizadas. A gente ficou essa semana mobilizando artesãos para participarem dessa live, que eu acho que é muito importante. O artesão tem que se apropriar de todas as linguagens, né? Não só do seu fazer artístico. E graças às leis, a Aldir Blanc, que foi a primeira em plena pandemia, mas foi muito prazeroso. A gente atendeu entre ProArte e a Fábrica de Inventos, aqui na Vila, mais de 70 pessoas, ajudando a fazer mesmo, a se inscreverem, e foi super gratificante, mesmo que muitas vezes
para chegar a determinados municípios, a gente só conseguia chegar à Lan House. E aí as Lan Houses se disponibilizaram, que isso é muito importante, a abrir depois das 10 da noite, quando as pessoas tiveram acesso. Foi muito bom saber, e a gente mobilizou e conseguiu que muitos artesãos pudessem entrar na Lei Aldir Blanc e, assim, manter o seu trabalho, manter o seu fazer e não ficar em situação de vulnerabilidade. Agora, com a Paula Gustavo, a gente está no mesmo enfrentamento e colocando também o espaço da gente aqui na vila, que é o espaço da Fábrica de Inventos, que é coordenada por Gil, que é meu filho, e ajudando as pessoas a entrarem. Eu acho que é uma oportunidade única, é muito importante, isso é política pública, isso é pensar a arte, a cultura, o artesanato como um todo, e a gente tem uma parceria com a Fundação institucional, e eu me sinto parte desse fazer também. Então, eu quero que muitos artesãos, mas muitos, participem, porque é um momento ímpar e que isso abre muitas portas para aqueles que entraram, como Margarete do Santá, como tantas outras pessoas que conseguiram entrar, como as meninas da Casa do Artesão do Caicó, e estão aí na sua produção, estão aí fazendo valer as escolhas. Agora eu estou junto com Ritinha, nessa rede de mulheres de axé, que também eu acho super importante, não só as mulheres de axé, mas os quilombolas, os povos ciganos, todas essas pessoas têm direito e devem se apropriar desse conhecimento. Ele é importante, ele é uma ferramenta maravilhosa, e não tenham medo, aqui a gente está para trocar. E aí eu quero agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui presente, e a gente sabe bem como não é fácil a gente mobilizar, mesmo colocando todas as possibilidades de ajuda, de auxílio. A gente sabe que muita gente ainda não se apropriou dessa dinâmica, né, das redes, mas aos poucos a gente vai chegando lá, e eu tenho certeza que a gente vai construir agora, dessa vez, muitos mais vencedores para entrarem e conduzirem o seu trabalho e serem vistos, saírem da invisibilidade e se tornarem visíveis, não só para o nosso estado, como para outros estados e para outros países, como a gente sabe que vem acontecendo. Queria agradecer e estou aqui. E parabéns, mais uma vez, para a Fundação por esse momento que eu acho que é ímpar, esse momento de escuta, sabe? Esse momento de... Não é o que vocês podem fazer por mim, mas o que eu posso fazer por mim mesmo. Obrigada. É isso, Graça, é construção conjunta, né? Assim que a gente trabalha, assim que a gente, né, já vem se encontrando em vários momentos da vida, e esse momento de pensar juntos, porque nunca dá para fazer tudo que a gente gostaria, mas e a intenção desses momentos é cada um trazer a realidade para a gente poder botar tudo no olhar, botar numa panela, fazer um caldeirão e fazer com que cada um, de alguma forma, possa fazer parte desse que é um processo muito importante, que a gente sabe. Claro. E recurso na economia criativa é mais do que produto físico, né? Vem junto o social, o emocional, claro. a alma da pessoa, vem muita coisa junto, é muito caro. Quando a gente está falando de artesanato, é mais que um produto, né? Todas nós sabemos, e todos estamos, o quanto isso é dedicado, quanto se dedica da vida para tal isso, e o quanto isso representa para a felicidade e para a manutenção da vida da pessoa também. É isso aí. Obrigada, bom te ver. Imagina, bom te ver também.
Jussara e depois o Ítalo. Boa tarde, agora consegue me ouvir? Sim. Ah, ótimo, tive que passar para o celular. Eu sou Jussara Marques, sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos escuros, estou com a câmera desligada, porque meu ateliê está uma bagunça e eu estou trabalhando. O avatar que eu estou usando é a minha foto, usando óculos de grau com armação preta, de formato quadrado, cabelos soltos pelos ombros. E estou usando uma blusa cinza com o fundo da foto claro. Sou artesã, sou natural de Nísia Floresta, natural e residente em Nísia Floresta. Faço parte da Associação de Artesãos da cidade, Nísia Floresta. E a minha tipologia é lúdicos, minha matéria-prima é tecido. E nunca fiz parte dessas editais. O que tu faz com tecido? Bonecas de pano, coisinhas lúdicas, chaveiros e coisas assim. De lembrancinhas, coisas de maternidade, coisas geral. Sempre mais voltado para a infância, para o lúdico. Arrasou. Obrigada. Ítalo. Nísia. Adoro Nísia. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Chamo Ítalo, eu estou usando óculos de grau, uso barba, sou careca, e estou utilizando uma camisa estampada cinza claro. Estou no Sebrae RN, sou analista técnico e estou como gestor de economia criativa do Sebrae, desde o ano passado. E eu estava escutando agora a fala da Graça, e achei muito bacana, Graça, quando você falou que a gente está aqui não só para uma via única, é uma via de mão dupla para fazer com que o próprio empresário, o próprio artesão, ele veja como que ele próprio pode estar galgando novos caminhos, né? Então, parabéns também para Marilene, em nome de toda a organização, de toda a entidade, por estar organizando todos esses diálogos empresariais que eu estou também acompanhando. E também estou me colocando à disposição, falando pelo Sebrae, né, para que a gente possa também juntos abraçar essa causa e, de alguma forma, a gente também está podendo contribuir, seja através de orientação técnica, seja através de instrutoria, oficinas, porque, querendo ou não, a gente, além de artesão, nós também somos empresas, né? Nós vendemos peças, nós vendemos produtos, nós vendemos serviços. Então, o Sebrae aqui também está aqui para apoiar e para escutar vocês. Obrigado. Arrasou, Ítalo. Então é perfeito estar aqui mesmo, porque depois você pode ser, sim, um agente comunicador e continuador dessa informação, né? Às vezes você está no momento que vê também a Paulo Gustavo como uma dica que pode dar a pessoa também, e isso que você trouxe das possibilidades de oficina e até ajudar nesse processo todo é incrível. Arrasou, tamo junto nisso, e obrigada por estar aqui se colocando também nessa escuta, que eu sei que só fortalece. Muito obrigada a todos vocês aí do Sebrae, que são parceiros nossos também. E dia desse, a gente, quando teve a visita domingo, foi aí no Sebrae, né, que vocês nos receberam, Isso. e agradeço, a gente foi super bem recebido, estamos aqui ainda na luta da Paulo Gustavo, e né, agradeço também a João Hélio também, em consequência disso. E só uma coisa, gente, para vocês verem a situação que a gente está agora, do dia que a gente fez a reunião do Sebrae, que não faz muito tempo, até hoje, já mudou coisas na Paulo Gustavo, da legislação, sabe? Então, nós gestores, a gente está passando por grandes aperreios, assim, porque faltam só 5 meses, praticamente, para o ano acabar, e a legislação ainda está, não a legislação, mas as portarias, decretos que influenciam no que pode ser a Paulo Gustavo, já mudou. Então, tem algumas coisas que eu vou comentar daqui a pouco, que daquela reunião para cá alterou, Ítalo. Então, é importante estar aqui também para estar vendo essas atualizações das informações, né? Então, obrigada. E tem a Deusa e depois a Edneide. Deusa, pode ir, pode abrir o microfone.
um monte de informação nova que a gente teve que ter nessa vida, né? Se reunir com o celular, clica aí no desenho que tem um microfone com um tracinho, eu acho que vai estar. Deusa? A gente não está te escutando, tem que clicar aí no microfone. A gente te vê, mas não te escuta. Continuamos sem te escutar. E aí, Janaína, a gente só está terminando, porque já que as pessoas se apresentaram, e não é um grupo muito grande, para a gente entender qual é a realidade de cada um, e assim que finalizar, a gente vai para as informações, tá? E aí, a Edneide, se você puder, porque aí a Deusa não está conseguindo ainda. Qualquer coisa, se clica aí no microfone. Boa tarde. Eita, Consegue foi agora, Marilane? por as duas aí. Então, Edneide, eu vou aqui para a Deusa que conseguiu, a gente volta para tu. Então, por favor, Deusa, pode ir. Eita, não estou escutando. Agora sim, vai. Deusa? Está ouvindo agora? Agora sim. Ai, desculpe, eu sou de outra geração, viu? Demoro para isso. Meu nome é Delza Medeiros, eu sou parda, tenho cabelo grisalho quase branco, estou vestindo uma camiseta branca com xilogravura, uso óculos de grau. Tive o privilégio de passar no projeto da economia criativa, estou indo fazer oficina de reciclagem de papel, trabalho com isso há 27 anos, nunca entrei em nenhum outro edital, nunca tentei. Graças a Deus, esse primeiro foi bem proveitoso para mim, estou muito feliz com essa expectativa. Obrigada. Edneide. Boa tarde, eu sou Edneide Parda, cabelos grisalhos para branco, assim como Deusa. Moro em Natal, mas faço parte da Associação das Bordadeiras de Currais Novos. Moro em Natal pelo fato de ter um box lá do Fórum das Mulheres do Seridó, a qual eu me responsabilizo de ficar lá. E, neste momento, eu estou em Caicó, na Casa dos Artesãos do Seridó, certo? Durante a festa, eu vou passar aqui para dar mais uma, como é que se diz, um apoio para a nossa associação de Currais Novos, que faz parte da Casa dos Artesãos do Seridó. Obrigada. E, além do box, né, qual a sua expressão artística, além de... Bordado. 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 Bordado e estou bordando, né? Bordado, estou bordando, e o crochê. Também eu gosto muito do crochê, mas atualmente eu não estou fazendo muito crochê, porque está muito. Então, eu fui partir para o bordado mão livre. O bordado livre. O nosso antigo bordado da vovó. Ok, obrigada. Gente, quantas expressões distintas do artesanato vieram aqui. Então, é muito importante ver essa diversidade está acontecendo e como que a gente consegue dialogar com todas essas possibilidades. Então, meu nome é Marilande Brito, estou como secretária extraordinária de Cultura do Rio Grande do Norte, sou uma mulher parda de cabelos encaracolados, brancos e pretos. Estou usando um vestido preto, de bolinhas de coraçõezinhos vermelhos. Atrás de mim tem um armário. E em algum momento ao meu lado, né, apareceu a Débora. E a Débora, que é também da nossa equipe. Boa tarde, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, morena. Estou usando cabelo, né, castanho. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, castanho.
Estou usando um vestido branco e estou no mesmo ambiente, na mesma tela da Mari. E é isso, a gente vai começar aqui as informações da Paulo Gustavo. E aí, como o Lula levantou a mão, então deixar a Lula se apresentar rapidinho, trazer aqui qual é a sua ação no artesanato. Lula, como você se expressa no artesanato? Na verdade, eu trabalho com produção de livro. Bom, enfim, sou Lula Borges, boa tarde a todos. Trabalho com editoração de livro e desenho, no caso, desenho à mão, né? Enfim, que também é uma atividade manual. Eu estou aqui para me oferecer, que eu sei que todos nós trabalhamos com artesanato, mas sempre temos aquela vontade de fazer aquele livro, né? De repente, se alguém tem essa ideia, como a Paulo Gustavo é muito mais do que o audiovisual, estou aqui para me oferecer, tá certo? Tenho uma vasta experiência com a produção de editoração gráfica. Sou um cara... Eu sempre fui pardo, né? Mas aí parece que a gente vai ficando velho, vai ficando mais branco, né? Então, sou um cara, sei, 50 e tantos anos, pele cada dia mais clara, cabelo grisalho, uso óculos, e é isso. Só oferecer mesmo o serviço, Mari. Muito obrigado. Boa tarde. Seu microfone está desligado. Márcio som. Obrigada. Aquele liga e desliga, né? A gente vai dando essas bobeirinhas. Então, gente, vamos aqui para a apresentação. Primeiro, foi muito importante esse momento e obrigada vocês por trazer essas informações, né? Obrigada pela paciência, porque alguns de vocês já se conhecem, mas outros não, e é importante a gente conhecer essa diversidade, saber, né, quem está fazendo o artesanato do Rio Grande do Norte, quem está compondo essa reunião, para a gente conseguir trazer alguns exemplos que dialoguem com a realidade de vocês. Porque a Lei Paulo Gustavo, ela é uma lei que o dinheiro dela, o recurso dela, veio do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo, um lugar onde é colocado os impostos para o audiovisual. E aí, na pandemia, como teve menos gravação, ou teve aquele período que não teve gravação nenhuma, o fundo ficou mais parado, e com isso veio ser utilizado agora. Por isso que 70% desse dinheiro da Paulo Gustavo é para audiovisual. E a gente vai explicar o que é audiovisual mais precisamente. E 30% é para qualquer outra expressão artística que não seja audiovisual. E aí é onde entra o artesanato. Mas não quer dizer que o artesanato não se comunica com o audiovisual, porque há muitas maneiras de artesanato se comunicar com o audiovisual. E aí a gente vai conversar aqui. Mas o artesanato purinho mesmo, tá? Ele estaria aqui nas outras linguagens, que essas outras linguagens abarcam circo, dança, música, artesanato, cultura popular, artes visuais, teatro, teatro de boneco, forró, literatura de cordel, literatura, livro, leitura, movimento junino, movimento de carnaval, rádios comunitárias, tudo isso está dentro, capoeira, dos 30%, certo? E a Paulo Gustavo, ela também permite um recurso de operacionalização de 5%, que no estado do Rio Grande do Norte é R$ 1.998. E aí, no audiovisual, são 27.804.000, e para outras linguagens, 9.998. E com esse recurso operacional, a gente consegue contratar tecnologia para operacionalizar os editais, contratar equipe para escrever os editais, para poder fazer a seleção, para ver a questão dos documentos da habilitação, fazer busca ativa, que é procurar as pessoas nos lugares. A gente quer ter um ponto de apoio dentro de cada IFRN, dentro de cada UERN, então pagar bolsistas que vão estar nesses lugares de apoio também, certo? Então, e dentro desses recursos do audiovisual da Paulo Gustavo, são 4 incisos. O primeiro, dentro de outras linguagens, que 30%, é um inciso que engloba todas as linguagens. E dentro de audiovisual, são 4 incisos. O primeiro,
que é de 18 milhões, ele versa sobre produção. Então, a Maria Rita até colocou, né, que teve o vídeo que participou, né, através da Lab, foi feito um vídeo. E, inclusive, se algumas de vocês participaram do edital Glorinha Oliveira, também pela Lab, foi possível fazer um vídeo, um registro audiovisual, onde normalmente você consegue fazer com o próprio celular. Mas a Paulo Gustavo, ela tem outro olhar, que é o olhar de um vídeo mais profissional. O da gastronomia, que foi o Doce do Amor, né? Da Maria Rita, normalmente esses vídeos foram feitos com pessoas que filmaram, editaram, mostrando uma receita. Então, na Paulo Gustavo, o conceito de audiovisual é por aí. Ele tem que ter uma profissionalização. É mais do que pegar um celular e filmar. É mais do que você botar uma câmera e filmar. É pensar que tem que escrever um roteiro. Ter uma pessoa que vai dirigir esse filme, que vai conduzir. Tem trilha sonora, né? Colocado uma música no filme. É feito na hora de captar as imagens, de filmar, é feito por profissionais que conseguem entender aquela linguagem e pegar as imagens da melhor forma possível. Também a hora de captar o som, pegar as entrevistas, pegar os depoimentos com a qualidade de som adequada. Juntar tudo isso no computador e colocar a ordem das cenas, que é a edição, a montagem. E tudo isso envolve uma cadeia de profissionais, de forma que é nesse formato de vídeo que a Paulo Gustavo está conversando, certo? O registro puramente simples não está aqui dentro desse 70% de produção audiovisual. Vocês podem até registrar, colocar como subproduto de uma ação de vocês lá nos 30%. Nos 30%. Mas aqui, esse inciso, e aí a gente vai ter uma nova reunião conceitual audiovisual para decidir essa escuta final dentro do que a gente trazer um pouco dessa realidade, eles colocarem também a opinião deles em relação à divisão desses 4 incisos, onde desse primeiro tem 10 possibilidades. Quem vai fazer roteiro, isso tem uma história que vai transformar em roteiro, os núcleos de projeto, pessoas que se juntam para fazer projetos. Fazer curta, média ou longa-metragem. Longa-metragem é para equipes, para produtoras já profissionais, mas curta-metragem, média, pode ser porque não executou ainda. Então, você que é do artesanato. Então, vocês trouxeram várias questões do artesanato também, trabalhando como patrimônio imaterial. Por exemplo, deixa eu ver aqui um dos exemplos, a senhora de Pirangi, que falou sobre a palha, né? Eu acho que é a palha de Pirangi. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações de leitura rápida. Mas que é patrimônio material, que é a fibra de junco, né? A Edilza, né? Trazendo sobre isso. Então, fazer um filme, documentário, sobre a fibra de junco, de onde vem, como é que se pega, como é que se é transformado em arte, o que é esse produto, para onde ele vai. Tudo isso é uma possibilidade, contar a história de quem vocês lembram que passou para vocês essa arte. E isso pode acontecer em todas as outras esferas aqui. Vários de vocês falaram que fazem fuxico, né? Que fazem arte com tecido. Então, imagina, né, um filme que possa ser feito enquanto vocês fazem um fuxico, vocês trazem a história do artesanato da cidade de vocês. E aí, para isso, é importante haver esse olhar mais profissional, certo? Só que vocês tanto podem ter o artesanato, como o filme, o conteúdo, se juntar com gente e produzir esse conteúdo audiovisual. Vocês têm pessoas da família que trabalham com audiovisual, ou conhece quem está na universidade e trabalha com isso, se junta para pensar na ideia de um filme e colocar essa possibilidade. Curta-metragem é filme até 15 minutos, média entre 15 e 70 minutos, longa acima de 70. Se for uma história real, é documentário. Se for uma história criada, é ficção. Se for uma história em desenho, que os desenhos, as gravuras que são animadas em computador, é animação. E vocês do artesanato podem dialogar bastante com o pessoal do audiovisual. Por quê? Para fazer curta, média, longa. Para fazer produção de videoclipe, como tem essa possibilidade nessa categoria daqui também, e outros formatos de produção audiovisual, que pode ser videoarte, videodança, fashion filme,
que é filmes, né, da indústria da moda, vocês do artesanato podem ser produtores das roupas, dos acessórios, dos figurinos. Então, conversem com os artistas que vocês sabem que são músicos, por exemplo, que vão fazer videoclipe, e já coloca a possibilidade deles comprarem a vestimenta com vocês, de vocês atuarem na ajuda do cenário, de fazer os figurinos. Então, várias pessoas colocaram aqui que fazem o crochê, né? Como o Dorian Frank, que, né, faz crochê, a Edneide, que colocou agora também, além do bordado livre, né, de oferecer aos artistas. Vamos lá, vamos... e aí lembrar que oferecer não é para ser de graça, é para que as pessoas comprem as roupas de vocês e vocês atuem nos cenários das pessoas, ajudando a fazer os cenários também. Então, o Allan Kardec, seus jarros. Imagina, Allan, você oferecer para um músico que vai fazer uma live, um voz e violão, um cenário onde atrás dele é todo de plantas e jarros feitos por você. É uma forma de vocês dialogarem com outros setores também. A Wilma, através da sua pintura em tecido, conseguir fazer um cenário que dialoga com a música que algum artista vai cantar, que é através da própria pintura em tecido, ou através do seu crochê, a partir do momento que vai pintando, vai trazendo uma história, vai trazendo a história da família, vai trazendo a história do artesanato, vai vendo como juntar tudo isso. A Fabiana, que está em Caicó, que tem esse contato com um monte de gente, e aí um monte de mulheres e homens que fazem arte, a pensar um documentário que vocês poderiam fazer sobre a própria casa do artesão, como é que é esse se juntar. E aí eu fui na reunião, né, a gente conversou já sobre a Paulo Gustavo, e aqui já vem informações mais específicas do que aquele dia que a gente conversou aí, e vocês fazerem um documentário, mostrar a arte que tem lá dentro, e quem são as mulheres e os homens através das artes que estão ali expostas. E aí aquele momento do cafezinho, depois lá atrás, que a gente comeu tapioca, bolo, cafezinho, continuar gravando isso, e as histórias vão sair mais espontâneas, tudo isso podem virar documentário, pode virar filme. Então, vocês podem ser tanto as pessoas, as detentoras dos conteúdos, como fornecer matéria-prima, certo? Para que os artistas consigam executar, nesse caso aqui, as suas produções audiovisuais. Então, procurem gente que filma na cidade, lembre, olha, eu sou artesã, eu trabalho com tal coisa. Então, a Lurdinha vai falar, olha, lembra que eu trabalho com as cabaças, vamos colocar algumas coisas do cenário, né? Do Teatro da Calunga. Vamos colocar, que peça você quer que eu faça com a cabaça e oferecer algum produto específico que vai estar numa história. Então, são coisas que vocês podem dialogar com o pessoal do audiovisual. E aí, nesse recurso, ou tanto propor os filmes de vocês, ou oferecer os serviços, certo? O inciso 2 é só para... É um inciso que, inclusive, os espaços podem... Os espaços públicos, municípios, estado, podem utilizar. E aí, Janaína até colocou né, quais foram algumas das novidades que vieram da Paulo Gustavo. E aí, depois, Ítalo, desse momento do Sebrae, foi uma coisa que mudou. Porque, por exemplo, naquela reunião que a gente teve no Sebrae, aí, que se colocava que qualquer lugar com habilidade para ser sala de cinema poderia concorrer a esse recurso. E que os estados e municípios poderiam comprar os equipamentos e também ter suas salas de cinema. Quando saiu uma cartilha nova do MIC, mais ou menos entre 2 e 3 semanas atrás, traz um recorte, já não coloca assim. Só permite, e aí diferente do que o decreto de junho colocava, essa cartilha vem e traz que apenas lugares que já funcionaram com exibição podem concorrer a esse inciso, certo? Então, é um auditório, por exemplo, o auditório da Casa do Artesão, que até a Fabiana está falando aqui, pessoal, nessa ideia do documentário. E essa ideia que eu coloquei aqui da Casa do Artesão, vocês podem fazer de acordo com os lugares de vocês. Então, o box que a Edneide colocou, que tem aqui, né, que traz todo esse conteúdo das mulheres de Currais, das mulheres do Seridó, das mulheres, não sei se traz algum conteúdo de Caicó, que vem para cá, sabe? Você vai, filma aquelas artes, e aí a câmera se aproxima e dali vem para a história daquela mulher.
Então, seja lá que casa, vocês são aqui de associações distintas, né? A Maria Rita colocou que representa a Rede Nacional de Mulheres de Axé. Então, imagina também de um objeto de artesanato e contando essas histórias dessas mulheres de Axé. As histórias que vocês querem contar do ponto de vista da religião de matriz africana, dessa forma com que vocês querem contar essa história. Então, é possível pensar nesse formato para audiovisual, mas no formato de sala de cinema, por exemplo, aquele auditório que eu vi aí na Casa de Cultura, ou outros espaços que vocês tenham a ter, só pode concorrer se já tiver exibido o filme antes. Se não, pode concorrer enquanto cinema itinerante, certo? Então, há a possibilidade de fazer um edital para cinema itinerante, e cinema itinerante é uma exibição que você faz em lugares não fixos, em lugares que variam, certo? Então, esse é o inciso 2. O inciso 3 vai para uma coisa muito importante que a gente tem que fazer, que é, por exemplo, formação. Formar em audiovisual. E aí, formar em audiovisual são desde pessoas que querem ingressar no audiovisual a pessoas que já estão no audiovisual e que precisam se qualificar melhor, né? E aí, com isso, você ter possibilidade de editais de pessoas que vão fazer cursos específicos ou que vai oferecer cursos na área audiovisual. E aí é importante vocês também ficarem atentos a essa possibilidade de, se vocês querem ter essa possibilidade de atuar no audiovisual, também como fazedores. Eu conheço alguém, então vai levar essa informação para a filha, para o filho, para o sobrinho, para a prima, e dizer, olha, existe uma possibilidade também de ter edital de formação. E nesse inciso 3, que tanto o edital de formação, quanto o edital da possibilidade de cineclube e de festival e mostra de cinema. Além de questões de preservação, de pesquisa e desenvolvimento de espaços de locação. E aí, quando a gente está falando em festival de cinema, a gente também está dialogando com artesanato. Então, vejam, não esperem só aqueles 30% que o artesanato pode entrar. Conversem com as pessoas que são do audiovisual. Naquele primeiro inciso, eu falei quem estava produzindo. Esse terceiro inciso, para quem tem festival, mostra de cinema. A Mostra de Cinema de São Miguel do Gostoso, por exemplo, costumeiramente compra conteúdo e produtos das pessoas que fazem artesanato na região. Então, normalmente, as bolsas que são dadas às pessoas que participam com palestra, que vêm ter filme exibido, são compradas na região. Então, vocês podem conversar. CAD, que tem, né, toda uma série de acessórios, e aí o artesanato com tecido, o fuxico também, pensar que tudo isso pode virar um produto para um festival X. Você vai lá e diz, ao invés de você comprar um negócio industrializado, uma coisa que você compra em tal lugar, eu faço as peças para o festival, eu faço as peças para a mostra. E uma bolsa pode virar também toalhas que vão estar nas mesas que debatem. É muito comum ter as mesas, e às vezes é uma mesa lá que tem flores, ou é só uma toalha comum, uma toalha, às vezes, dessas casas de evento, uma toalha que não diz nada, uma toalha verde, brilhosa. Não, ali já diz muito. Vamos colocar, através de uma toalha de fuxico feita pelas mulheres da região, vamos colocar uma toalha feita com bordado à mão, trazendo um pouco da história daquele lugar, ou com uns desenhos que sejam de filmes. Então, vocês podem dar essas ideias a quem está fazendo o festival, mostra de cinema, quem já faz aí na região de vocês, e dizer, vamos deixar esse festival mais personalizado. E pensar também que vocês podem oferecer a arte de vocês para fazer o cenário, para fazer o cenário onde o filme é exibido, o cenário onde o debate acontece, e pensar brindes, materiais que podem ser dados a convidados, tá, gente? Então, é muito importante que o artesanato vá dialogando com essas outras esferas. O próximo inciso, por favor. Esse inciso vai para o Estado, normalmente os municípios não acessam, e aí ele é para filmes que já existem e vão circular. Então, a possibilidade, por exemplo, a Graça, tem o filho da Graça, ele faz audiovisual também, que é o Gil. Ele tem um filme, uma animação que eu me emociono todas as vezes que eu vejo.
E aí é feito, né, em animação, que tem toda a história da vila, a história da nossa ancestralidade, da mulher nesse conceito todo. E aí, Graça, se tu puder colocar aqui no chat o nome do filme, que aí eu lembro do filme, mas não lembro do nome, senão eu já peço o pessoal dar uma olhada aqui, de Gil Leal, é uma animação. E ali tem a história, né, que vem a história do que ele escutou, trazendo a realidade de agora, e aí a Cordel da Vila, Rainha Louca contra o Escandaloso. É um filme de 2021. Obrigada, Jeff. Obrigada por ter trazido essa informação. E é um filme lindíssimo, gente. Se vocês puderem ter acesso a ele. Aí, por exemplo, é um filme, esse é um inciso para filmes como esse, que já existem e que vão poder circular. Por quê? Normalmente, para quem faz audiovisual, você recebe o recurso para fazer o filme. E depois é difícil fazer esse filme render. É difícil fazer esse filme ser tido como um produto. E é importante que ele seja visto como um produto, porque é assim que o diretor, a diretora, a equipe técnica consegue ter, né, ser pago, e com isso ser pago pelo produto pronto, não só pela feição dele. E tem poucos editais dessa forma, existem, nem sempre as plataformas conseguem pagar por isso. Eu mesmo, enquanto IFRN, a gente tem uma plataforma de conteúdo audiovisual Potiguar, Cine Poti, se vocês puderem dar uma olhada lá também, tem filmes do Rio Grande do Norte, mas é uma plataforma feita por professores e estudantes, que não envolve nenhum real. Então, não tem como a gente pagar pelo direito de uso dos filmes. Então, essa é uma possibilidade de pagar pelo direito de uso dos filmes, porque é merecido as pessoas fazerem os filmes e depois ele continuar circulando, certo? E imagina também um filme que circula, se vocês dialogam, fazem cenário para esse filme, figurino para os personagens, para que a pessoa que vai dar a entrevista seja vestida por vocês. Olha que presente legal que um diretor, uma diretora pode dar a um entrevistado, quer chegar para entrevistá-lo, mas já dá uma roupa de presente, vai ser uma memória afetiva que fica com o entrevistado, e para vocês é a economia criativa que gera. Para os personagens, os filmes que são de ficção, que a gente cria os personagens a partir das características daquele personagem, vocês fazerem as roupas. Então, e depois esse filme conseguir continuar circulando, para quando vocês forem mostrar os produtos de vocês, for conversar com alguém, é um turista que apresenta e diz, olha, veja lá nesse link, esse filme, o personagem, a atriz X está usando a roupa que eu fiz. Olha só os acessórios, olha que coisa linda esses acessórios. A Gisele, por exemplo, está falando, tá vendo esse elenco infantil? Fui eu que fiz essas roupas deles, esses acessórios aí, dessa garotada que está nesse filme infantil, foi eu. Então, vocês terem também os filmes como um portfólio de vocês, com imagens, né, que são produzidas com qualidade, certo? Próximo, por favor. Então, nesses 4 primeiros, gente, todos esses 4 primeiros, a gente estava falando em audiovisual, certo? E aqui tem algumas coisas no chat, mas é contado da Associação ProArte. O Carlos Enz, Carlinhos está aqui, Carlos, que é um querido, é um artesão dos produtos e artesão das notas musicais também. Temos o clipe Rendeiros da Vila, de Carlos Enz, Rendas de Bilo, de Avenida de Ponta Negra, e com a Mestra Maria. Então, não é isso, menino, você poder unir isso, e unir o artesanato e a cultura popular, estão lá de mãos dadas e juntos, então e aí é importante fomentar isso, e lembrar para o pessoal também do audiovisual, a gente sempre tem pontuado, se vai gerar recurso, vamos pagar todo mundo, não é momento de estar pedindo nada emprestado artesão, é momento de pagar pelos produtos, certo? E aí, os clipes aqui tem um exemplo, que aí Carlinhos pode mostrar lá e dizer, olha, aqui está o trabalho das rendeiras, o trabalho das rendeiras está nesse clipe, então fique eternizado. E aí vale também quem puder dar uma olhada. E aí os outros 30%, gente, vai para as outras expressões, que são R$ 9.998.632,51, que vai para apoio a projetos da economia criativa, e o artesanato se enquadra completamente dentro desse perfil, né? E aí você vem a possibilidade de fomentar cursos, espaços culturais, manifestações culturais, expressões artísticas, sejam ao vivo, seja pela internet.
E no próximo slide vem falar sobre espaços também, a possibilidade de trazer uma maior estrutura para espaços e microempresas. E vocês do artesanato dialogam com tudo isso, porque se vai ter adequação no espaço, se vai deixar o espaço mais bonito, vai lá oferecer os serviços de vocês. Então, com o seu artesanato de saco de cimento, quantos produtos podem gerar, gente, de um cenário com sacos de cimento? Olha só a possibilidade, a Margarete, que é lá de Santa Cruz, e trouxe a questão do artesanato conceitual. Você utilizar os cactos bordados, você usar, né, rosas, abelhas, você ter os objetos já ali na natureza e conseguir transformar, o quanto um cenário fica diferente, fica diversificado. E eu estava falando em audiovisual, mas agora vocês podem continuar fazendo a mesma coisa e ir atrás dos artistas da região que vão fazer edital para espetáculo, para show, para circulação. E aí vai também oferecer os trabalhos de vocês para vestir as pessoas e oferecer as roupas de vocês para que o cantor, quando ele for se apresentar, ele esteja com a sua roupa. Para que a atriz, quando for fazer a peça de teatro, ela possa estar com a tiara, a asa, se assim for, se ela tiver uma asa, que vocês criem. É vocês conversarem com os diretores e diretoras de teatro, de dança, e dizer, olha, estamos aqui do artesanato, pronto para produzir as peças de vocês. Então, a Graça que conhece, né, e está junto e faz esse diálogo com infinidade de artesãos e artesãs, o quanto pode esses artesãos e artesãs conseguirem ter fomento na sua renda através dessas ações que vai fazer, por exemplo, se você vai fazer, vai dialogar com alguém da dança. Então, o tema da dança é flores. E vocês vão lá e conversam e juntos constroem os figurinos e faz o figurino de todo aquele pessoal do balé, por exemplo. Vai ver, além disso, né, o cenário daquele espetáculo. Então, gente, vocês do artesanato devem ir conversar com os artistas, devem procurar os artistas. E além de colocar projetos próprios dentro desse acordo de economia criativa, e que a gente ainda não tem o edital, porque a gente está terminando essas escutas, a gente tem sim os nossos estudos, a gente tem sim direcionamentos, mas hoje eu não digo para vocês, olha, o edital vai ser esse, porque inclusive estamos na última semana de escuta. Hoje de manhã tivemos um momento para aqueles que, as áreas que não foram contempladas em outras lives, então foi de manhã uma coisa mais diversa, onde estava essencialmente o pessoal dos museus e dos pontos de memória, e aí essa live aqui de artesanato, que foi uma demanda de vocês, na nossa primeira live de reunião geral, né, para conversar exclusivamente sobre artesanato, e política pública é esse diálogo, é essa construção coletiva. Não existe uma resposta X, é assim, acabou. A gente fez uma metodologia e viu a necessidade, né, porque vocês apontaram, olha, tem que conversar com o artesanato exclusivamente, então estamos aqui. Porque é sobre isso, é sobre a gente pensar juntos, certo? Construir juntos. Então, esses recursos daí, vocês devem procurar os outros artistas e aí ir atrás de ver como vocês conseguem também ser pagos, ter o serviço de vocês contratados. A Linduína está colocando aqui, por exemplo, faz reciclagem com caixa de leite, transforma em bolsa. E aí imagina uma personagem X que vai estar lá e que a bolsa dela, que é uma bolsa bem característica, e sempre que ela pega aquela bolsa, que dá uma rabisaca X, é uma característica da personagem, ela está dizendo alguma coisa na história, na ficção. Então, tu pode dialogar com alguém que está fazendo teatro, que está fazendo audiovisual, para que a tua bolsa seja, por exemplo, parte da expressão artística de uma personagem, além, né, de todas as outras possibilidades também. E é importante lembrar que vocês também podem fazer exposição. Isso que vocês estão fazendo agora em Caicó, abrir a Casa do Artesão para exposição. Então, né, o boneco de tecido que vocês fazem, bonecos de cabaça, crochê, tricô, pintura em tecido, costura criativa, artesanato com folha de bananeira, com fibra de ginkgo, tanta coisa, gente, que vocês fazem, que isso pode sim juntar uma exposição. Olha só o que a Salmira está fazendo aí em Caicó, e que eu vi aqui na exposição que trouxeram no Centro de Convenções, que é as obras, os bordados
das mulheres lá de Timbaúba dos Batistas estava lá como obras de arte, porque são obras de arte. O que é a renda de Caicó, gente? Se não um patrimônio importantíssimo para a nossa cultura, para a nossa cidade, e sim colocar esses objetos expostos nas paredes, expostos na mesa, colocar como diversas possibilidades. Então, vocês podem pensar em editais que não sejam exclusivamente de artesanato também, tá, gente? Mas edital de circulação, onde vocês vão circular pelo Rio Grande do Norte levando essa arte, certo? E aí, Eliane coloca, pode esclarecer melhor o significado desse desenvolvimento de espaços artísticos e culturais? Aqui é o seguinte, desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, e aí, Rosário, a gente vai terminar a apresentação, e aí eu abro para as perguntas, certo? Em vídeo, e aí vocês fazem a pergunta lá em vídeo, certo? Desenvolvimento de espaços artísticos e culturais de microempreendedores individuais, de microempresas e de pequenas empresas culturais, de cooperativas, de instituições de organizações culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por efeitos de medidas de isolamento social para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. É assim que está o slide, isso quer dizer o quê? Isso é apoio a espaços culturais. Então, ter um edital que vai ajudar a desenvolver esse espaço. É diferente, por exemplo, num edital que teve, que era do município, não era do estado, na Aldir Blanc, que era um valor mensal para pagar as contas daquele espaço, porque normalmente, né, veio a pandemia, os espaços nem sempre eram próprios, tinham aluguel para pagar, e mesmo que próprios, a conta de energia continuava vindo, a conta de água continua vindo, as pessoas que trabalhavam lá, obviamente, continuavam necessitando do recurso. Então, lá na LAB, o edital que foi de responsabilidade do município, não do estado, era para poder apoiar financeiramente esses espaços para essas contas básicas. Aqui, nesse daqui, dentro desses 30%, além de pensar as ações culturais, as ações artísticas, também há a possibilidade de ajudar nessa possibilidade de desenvolvimento dos espaços, que é uma melhor estruturação dos espaços culturais. Mas é lembrar, gente, que esses 30% tem que caber tudo isso. Então, esses diálogos estão sendo importantes para a gente entender como é importante e como dialogar com essas demandas que existem, certo? E aí, vamos para o próximo, por favor. Ações afirmativas. O Adler está por aí? E aí eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente tenta ver o Adler para ele entrar aqui, eu vou passar para os outros e volto para ações afirmativas, tá bom? Boa tarde a todos e todas. Estou aqui, Marilane. Ah, ótimo. Então, volta para Estava trocando as cadeiras. Então, boa tarde a todos, todas e todos. Chamo Adler Barros, aqui do setor de Identidade e Diversidade da Fundação José Augusto. Sou um homem pardo de 38 anos, cabelos cacheados, longos, estou de barba, colar de sementes, estou de camisa preta, ao fundo um quadro com um tema de Boi de Reis, do autor Jordão, e com fundo uma parede verde, né? Essa minha audiodescrição. É falar um pouco do que a Lei Paulo Gustavo prevê em relação às políticas afirmativas e as políticas culturais de identidade e diversidade, e o que a gente tem pensado, como a gente tem dialogado com todos esses segmentos da diversidade cultural. Então, a Lei Paulo Gustavo prevê, no seu artigo 16, que todos os editais devem prever, primeiramente, uma cota de 20% no mínimo para pessoas negras e negros, e que compõem, né, o universo dos pretos e pardos, e também, no mínimo, cotas de 20% ou 10% para povos indígenas. Recapitulando, 20% de cotas para negros e negras e, no mínimo, 10% para pessoas indígenas. Isso, a própria lei
Paulo Gustavo já garante, né, esses percentuais de cotas de no mínimo 20% para negros e negras e no mínimo 10% para indígenas. Então, essas são questões encartadas na lei que todos os estados e municípios deverão, por obrigatoriedade, estar garantindo. E para além dos processos de cotas, também existem outros mecanismos de inclusão, a exemplo de editais específicos, como foi o exemplo do edital da diversidade durante a Lei Aldir Blanc I, e além também de um processo chamado pontuação, uma espécie de bonificação, exemplo do argumento de inclusão que as universidades públicas, estaduais, federais adotam nos processos de argumento inclusivo. Por exemplo, os artistas, né, que compõem o universo das mulheres, juventudes, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, direitos humanos, quilombolas, indígenas, povos ciganos, povos de terreiro, as iniciativas negras urbanas, todos esses segmentos da diversidade, por exemplo, terão essa oportunidade de estar garantindo esse processo de inclusão através destes mecanismos que eu citei, né? Então, são 3 possibilidades de que seja garantida a inclusão das identidades, das diversidades culturais, territoriais do Estado. Então, são processos, né, são novidades que a gente tem agora, está aí com esse desafio de implementar, né, inaugurar esse novo período de radicalização na democracia, que eu acho muito importante, né? Esses segmentos, historicamente, né, foram excluídos de todo o processo de elaboração, planejamento e políticas culturais, e agora está tendo a oportunidade de que suas produções artísticas sejam contempladas na Lei Paulo Gustavo, né? Então, algumas sugestões, dúvidas e contribuições têm chegado, né? Então, a gente teve a oportunidade de receber contribuições tanto do Conselho de Igualdade Racial, quanto da COEPI, que é a Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial, e de alguns segmentos que para aferir, né, o processo de identificação de candidatos que representam o universo, por exemplo, de negros e negras, possam estar sendo aferidos em um processo de bancas de heteroidentificação, né? Então, as sugestões e contribuições que a gente tem recebido nesse sentido de aferição do fenótipo de pessoas pretas e pardas estão dialogando a partir da possibilidade da banca de heteroidentificação. Nos demais segmentos, a exemplo de indígenas, ciganos, quilombolas, povos de terreiros, outros mecanismos de aferição. Em um primeiro momento, a autodeclaração de próprio punho vai estar servindo para garantir a inclusão de todos esses segmentos no processo de inscrição. Para o segundo momento, que é um momento de premiação, estamos vendo as possibilidades e recebendo contribuições, sugestões das associações, das aldeias indígenas, das associações quilombolas, associações ciganas. As contribuições estão chegando de forma que, em um segundo momento, essas aferições sejam feitas a partir de declarações. Que declarações são essas? São as declarações das associações quilombolas, das aldeias indígenas, do cacique ou da cacica, assim como os povos de terreiros e povos ciganos, né? Então, em um primeiro momento, a aferição se dará por um processo de autodeclaração étnica, e em um segundo momento, para o ato da premiação, que é o acesso final da política pública, seria a partir dessa comprovação de que realmente o artista ou a artista seja pertencente à comunidade, seja pertencente ao terreiro, à aldeia, ao rancho cigano. Então, são esses mecanismos, para além das cotas, né, que o governo do estado e todos os municípios terão esse desafio agora durante a implementação da Lei Paulo Gustavo. Então, são estes os mecanismos que a gente está
com essa tarefa e atribuição de estar acompanhando não só o processo de inscrição, mas como a busca ativa, o processo de elaboração de editais, também no processo de acompanhamento das oficinas, para que nenhum e nenhuma representante dessas comunidades tradicionais, né, e de toda essa diversidade cultural fiquem de fora da Lei Paulo Gustavo. Então, todos os editais vão ter que estar obrigatoriamente, precisa seguir, né, à risca o que está estabelecido na lei, né, no caso as cotas, e os outros editais, por exemplo, há a possibilidade de fazer um edital específico e em outros editais até mesmo pontuações, uma bonificação, uma espécie de bonificação de inclusão para que seja garantido a inclusão de toda a diversidade cultural que é tão rica aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, seria essa a minha contribuição e fico à disposição para que a gente possa estar contribuindo com esse debate, né? Eu sei que o segmento do artesanato foi um segmento que tiveram muitos projetos, né? Houve aqui algumas falas, né, que de algumas pessoas, alguns proponentes e artistas que foram contemplados na Lei Aldir Blanc, né, no edital Saberes, Sabores e Fazeres, tiveram lá tanto oficinas de gastronomia, quanto oficinas, eu vi lá oficinas de Maracá, né, no caso povos indígenas, acessaram o edital Saberes, Sabores e Fazeres, o edital Formação e Pesquisa, também tiveram oficina de Maracá, oficina de artesanato indígena, foi de um processo muito rico e inclusivo, né, mas que agora a Lei Paulo Gustavo, através dos mecanismos de inclusão, no caso das cotas, com certeza a gente avalia que vai se ampliar muito o ingresso da diversidade étnica e principalmente dos povos e comunidades tradicionais, né? Que a gente consegue observar a riqueza cultural, por exemplo, que compõe um terreiro de candomblé, de umbanda, de jurema, né? Estão presentes música, dança e também artesanato, né? Na composição de toda a indumentária dos terreiros. Então, seria essa a minha contribuição, ficaria aqui para mais dúvidas, contribuições e para contribuir com esse debate. Então, passo aqui novamente o microfone para a secretária Marilande. Boa tarde, todos, todas e todos. Obrigada, Adler. É sobre isso, gente. A gente pensar tanto a expressão artística, mas também como a gente incluir quem ao longo do tempo teve menos vozes. E aí a Ana Paula está colocando aqui, vamos aguardar esses editais, achando tudo tão complicado. Tenha calma, respire. É muito difícil para uma pessoa realmente que está com foco no artesanato e não está pensando em edital, escrita de projeto, fazer isso sozinha. O que eu sugiro é que vocês formem redes, do jeito que vocês já fazem redes de apoio de artesãos, de artesãs, como, por exemplo, a Edneide, que traz, né, toda a arte de cores novas para ser vendida aqui. Quem trabalha na Casa do Artesão, que tem várias pessoas juntas, também se juntar, porque para uma pessoa só, tudo isso pode ser complicado mesmo. Mas se vocês têm alguém que tem mais habilidade na escrita, ou vocês podem contratar pessoas que escrevem projetos também, procura aí quem está fazendo faculdade de comunicação, de jornalismo, de produção cultural, de letras, que pode ajudar vocês nesse processo. Ou quem trabalha nas instituições, as associações se juntarem para colocar projeto comum, certo? E aí o que a gente está trazendo são todas as possibilidades da Paulo Gustavo. E eu fui dando aqui vários caminhos que o artesanato dialoga, até para vocês pensarem além do edital de algo específico para o artesanato. Por quê? Porque a Paulo Gustavo, ela só vai ter 5 meses para execução. E não acho que a gente está feliz com isso, que é confortável para isso, para a gente, quanto gestor, não ter um edital na rua. Essas olheiras aqui é de quem não está conseguindo dormir direito com as coisas que estão acontecendo, e essa demanda toda. Porque as regras ainda não estão todas definidas.
a gente não pode lançar um edital, porque ainda tem instrução normativa do MINC, ainda tem definições do que pode e o que não se bateu o martelo. Só que o dinheiro tem que sair da nossa conta até o dia 31 de dezembro desse ano. A Audi Blanc foi mais ou menos 1 ano e meio, e ainda a prestação de contas está acontecendo agora. Certo? Então, imagina fazer, lançar edital, selecionar e pagar esse ano. A coisa boa para vocês é que vocês não precisam executar esse ano. As ações podem ser executadas ao longo de 2024. Mas todo o processo seletivo sai agora, certo? Mas vocês já podem ir conversando, pensando possibilidades, seja de filmes que podem fazer juntos, sejam de exposições que podem fazer juntos, de circulação que podem fazer juntos, ou dos músicos e artistas e dançarinos e bailarinos que vocês vão buscar já para oferecer o serviço de vocês, tá? No edital da Audi Blanc foram 140 projetos que, de alguma forma, dialogavam com o artesanato, entre 4.500 a 12.000, como saberes e fazeres, né, que algumas pessoas da gastronomia fizeram seus vídeos com as suas receitas, formação em pesquisa, que esse é de 7.500, que possibilitava fazer pesquisa sobre diversos assuntos, inclusive o artesanato, aquela arte, né, de onde surgiu, como chegou naquela região, quem fazia antes de você. Então, são possibilidades que vieram da Audi Blanc, que agora que a gente está colocando, que é a importância de vocês também dialogarem com outras linguagens, além de fazer algum projeto específico de artesanato. Mas a gente não vai conseguir fazer editais muito específicos na Paulo Gustavo por causa do tempo, porque um edital muito específico, se sobra recurso, aí, para eu transferir para outro edital, eu tenho um processo burocrático que dura um período que a gente não vai ter esse período. Então, o ideal é a gente fazer editais mais genéricos, que coloquem, sim, o artesanato como uma possibilidade, e aí, se no quesito, por exemplo, X não tem, você consegue mandar para um outro, mas dentro do mesmo edital, dentro de recortes, dentro do mesmo edital. Mas vocês também podem, conforme dito, colocar e buscar pessoas, né, profissionais, para oferecer o serviço de vocês. Então, terminar essa questão das ações afirmativas que o Adler trouxe, é importante, gente, que todos vocês fiquem atentos que qualquer projeto que se coloque na Paulo Gustavo, a contrapartida é oferecer à sociedade a cultura e a arte. Então, ela deve acontecer em praças, em hospitais, em escolas públicas, em associações, em casas de cultura, casa de artesão, em terreiros, desde que sejam abertos para a sociedade, para a comunidade fazer parte. Então, se vocês vão fazer uma exposição, ela vai circular e vocês não vão poder pagar para as pessoas entrarem nessa exposição, mas vocês vão poder vender os produtos nessa exposição, certo? Se vai fazer um show musical, então Carlinhos Enz colocou aqui, né, que ele também está presente. Então, se Carlinhos, imagina que vai propor apresentações culturais. Então, essa apresentação cultural que o Carlinhos vai propor, ele não vai poder cobrar por isso, porque o dinheiro está vindo da Paulo Gustavo. Também pode acontecer em hospitais, em CAPs, em CRAS. Há um trabalho muito perto, né, do artesanato e das políticas de saúde pública. Então, vocês podem propor ações que aconteçam dentro de hospitais para as pessoas que estão adoecidas ou para os próprios profissionais da saúde, né, que vieram de uma atenção enorme da Lei Aldir Blanc, certo? Então, é importante que tenham essas contrapartidas, vocês pensem sobre isso. Também pode ter exibições pela internet, mas a intenção é que haja mais ações físicas, certo? Aí, para isso, vai para o último ponto da Paulo Gustavo, que é uma obrigatoriedade, que é a acessibilidade. Acessibilizar é você transformar as pessoas, possibilitar que mais pessoas consigam acessar coisas. Quando a gente fala em acessibilizar, um lugar acessível, a gente pode pensar, tanto tem ônibus que vai para lá, tem transporte público que vai para lá, quanto também é um lugar acessível no sentido financeiro, eu consigo pagar, não consigo pagar, é um lugar acessível no sentido, eu não me sinto com medo de ir ali, mas a acessibilidade, nesse caso da Paulo Gustavo, a gente está falando sobre incluir pessoas com deficiência, é a gente pensar que nos projetos da gente, todo edital da Paulo Gustavo, no mínimo 10% do valor do edital tem que ser investido com acessibilidade, certo? Tem que ser
utilizado para incluir pessoas com deficiência. E pode ser desde contratando pessoas com deficiência, e com isso contratando profissionais de apoio, até você também ter os recursos para que as pessoas com deficiência usufruam da arte de vocês. Aqui estão alguns exemplos de acessibilidade, por exemplo, arquitetônica. O lugar que vocês vão fazer a exposição, por exemplo, tem rampa, dá para um cadeirante entrar, se não tem, coloca no projeto que vai colocar rampa lá no espaço. A comunicacional é quando tem intérprete de Libras, fazendo a interpretação, transferindo do português para Libras. É quando você tem audiodescritor, e aí a audiodescrição é uma pessoa que transforma tudo que é imagem em áudio. Foi o que a gente fez aqui no começo. Então, o que vocês estão fazendo já é acessibilidade. Quando vocês abriram a voz e que antes de falar trouxeram as imagens de vocês, vocês já estão ajudando as pessoas cegas a entenderem que fisionomia é essa que eles estão escutando, certo? A Francimari, além de falar da arte que ela faz, com a palma de carnaúba, com a fibra de bananeira, né? Trouxe também a questão das plantas medicinais. Olha só, a gente precisa fazer documentário sobre plantas medicinais, a gente precisa mostrar o poder curador das plantas, o poder curador da saúde física, o poder curador da saúde espiritual. Quais plantas são essas? Quais plantas se podem ingerir? Quais plantas podem passar na pele? Quais devem ser usadas apenas de forma aromática? Então, é um conteúdo importante que pode ter, mas se tem o dinheiro da Paulo Gustavo, esse filme das plantas, por exemplo, tem que vir obrigatoriamente com 3 recursos de acessibilidade, que é a acessibilidade comunicacional, que fala esse item B. E esses 3 recursos, conforme está aparecendo aí na tela, é audiodescrição, legenda descritiva e janela de Libras. E aí, Ana Paula, você estava colocando que é complicado. E quando vem com acessibilidade, que é uma coisa nova, menina, é complicado mesmo, não vou mentir, não. E o Brasil está se adequando a esse tipo de exigência. Pela Lei Brasileira de Inclusão, qualquer produto cultural, qualquer produto artístico, qualquer evento, se tem recurso do município, do estado ou do governo federal, desde 2016 já era para ter obrigatoriamente esses recursos de acessibilidade. Mas a lei ela vai sendo moldada com o passar do tempo, vai se transformando em real. E a Paulo Gustavo veio dar um passo importante para isso. Porque quando ela vem e diz, isso é obrigatório, você não tem como dizer não. Então, se é vídeo, tem que ter esses 3 recursos. Audiodescrição, legendagem descritiva e janela de Libras. Volta lá na tela anterior. Mas vocês podem pensar, enquanto artesanatos, diversos outros tipos de acessibilidade. Por exemplo, a metodológica, que é a linguagem simples. A linguagem simplificada é a gente falar de forma que as pessoas possam entender. Então, uma exposição de vocês. Como é que uma exposição pode virar uma exposição também para cegos? Imagina, na Festa de Santana do ano que vem, a exposição de vocês já ter também uma parte acessível com o dinheiro da Paulo Gustavo. É o bordado, vocês terem um bordado para a exposição, mas também terem um bordado que uma pessoa cega possa passar a mão e sentir. E aí, um autodescritor, que é uma pessoa vidente, que enxerga, juntamente com um cego, uma cega que vai fazer a audiodescrição, transforma aquela imagem, como é que aquele bordado está em áudio, que a pessoa pode escutar. Vocês podem deixar um som que fica ao lado da peça, e uma pessoa cega pode escutar, ou pode transformar em letras, num texto, que vai ser impresso em braille, e a pessoa cega vai passar a mão e entender como essa peça é. Imagina a Jussara, que tá, né, Denise Floresta, que trabalha com um lúdico, tu poder ter uma peça tua, e não só a Jussara, outras pessoas colocaram que trabalham com um lúdico aqui também, a Gisele também trouxe isso, a Edneide e outras pessoas. E uma pessoa que faz audiodescrição, que é pegar a imagem, transcrever em formato de texto, que vira braille, ou em formato de texto, que é gravado em áudio, e uma pessoa cega vai saber como é a sua peça. Então, isso é possível, gastar dinheiro com isso, e aí são alguns dos exemplos. É vocês contratarem pessoas com deficiência e poder contratar um intérprete de Libras, se a pessoa ser surda. É poder contratar um ledor
para que a pessoa cega consiga atuar na equipe de vocês da melhor forma, e para isso pensar em ferramentas também, por exemplo, uma lupa. Eu dou esse exemplo da lupa, porque vocês podem comprar uma lupa. Imagina para uma pessoa que já está perdendo a visão, colocar uma lupa e observar o bordado de perto, observar a pintura bem de perto, e a partir disso conseguir fazer entender melhor a sua peça. Conseguir, por exemplo, pegar um fuxico, e vocês terem um fuxico, tanto a peça como tem um fuxico que as pessoas possam pegar. Isso é acessibilidade. E aí poder ter a descrição de como esse fuxico é feito também, tá? Então,